Então fala galera, que é o João. Muito bem, nesse vídeo eu quero dar continuidade àquela série de vídeos diários aqui pro meu canal no YouTube. E nesse vídeo eu quero falar sobre a crise do meio do ano, né? A crise do meio do ano. Eu tava atendendo uma estudante ontem e ela falou exatamente sobre isso, a crise do meio do ano. Que, cara, esse nome é perfeito para isso, mas eu não sabia que tinha esse nome, que as pessoas já falavam sobre isso de certa forma. Eu muitas vezes não via vídeos sobre isso no YouTube e durante a minha preparação eu não vi, mas era algo que eu experienciava na minha pele mesmo quando eu estava me preparando, porque é algo que realmente é muito difícil nessa época do ano. Eu acho que é a época mais difícil do ano, já vou falando logo. E assim, eu tenho algumas considerações, alguns pontos para falar sobre isso. Então, vamos partir aqui pro vídeo. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever no canal, beleza? E se você tem interesse no processo de mentoria para o Enem, que eu vou olhar no teu olho, a gente vai sentar ali e vai determinar um plano de ação para você chegar no Enem da melhor forma e conseguir se preparar também da melhor forma para o Enem, como estudar, como revisar, enfim. E toda a parte psicológica envolvida também, é um atendimento realmente muito completo, desde a parte psicológica até a parte organizacional, metodológica do estudo, redação e tudo mais. Se você quer ter isso para você, só olhar no link da descrição aí que eu vou colocar meus contatos aí pra gente trocar uma ideia e falar um pouco mais sobre isso, beleza? Se você tiver interesse, é claro. Então, cara, eu gostaria de falar sobre essa crise do meio do ano, que pra mim não tinha esse nome, pra mim era só o momento mais difícil do ano, assim, esse momento do meio. Por quê? Porque ao mesmo tempo que... Ah tá, não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever no canal, beleza? E de hypar o vídeo aí se você tiver essa opção. Tamo junto. O início está longe, de certa forma. Quando a gente olha pro meio, quando a gente tá assim no mês 5, mês 6, a gente começa... O avião vai passar, rapidão. Pô, aqui passa avião demais. Mas enfim, quando a gente tá no meio do ano e a gente quer olhar pro começo, a gente vê que o começo já tá, de certa forma, longe. Entendeu? Se a gente começou a estudar começou a estudar ali em fevereiro, já para esse próximo Enem e tudo mais, a gente já pode pensar que já tem uns 4 meses aí, né? Uns 4, 5 meses. Então, é muito tempo. E quando a gente olha também para o Enem chegando e para o final do ano, a gente vê que, de certa forma, não está tão longe assim, mas de certa forma ainda está longe também, né? Mas não está tão longe. E esse momento no meio do caminho, eu penso que é como, eu falo sempre isso na mentoria, né? É como se a gente estivesse em um barco em que o nosso cais, o nosso ponto de partida está longe e a nossa terra prometida de certa forma tá longe também, mas a gente tá indo em direção a ela. Então ela, ao mesmo tempo que tá longe, não tá tanto e a gente vai se aproximando e tudo mais. E daí você se encontra no meio do caminho aqui, velejando. E nesse período, cara, nada acontece direito. Nada acontece direito. Entendeu? Você tem muita matéria para terminar, você tem muita coisa para ver, você não fez a quantidade de questões que você, teoricamente, deveria ter feito ou queria ter feito, né? Tem muita coisa ainda a ser terminada, entendeu? Então, é um momento da fase do ano em que você olha assim pro horizonte. Eu me pegava muito olhando pro horizonte, né, quando eu tava me preparando assim pro Enem, e eu, pra descansar e tal, eu ficava olhando assim, ainda mais aqui em Brasília, o clima frio, depois vai pro clima muito seco. Cara, eu ficava olhando assim e pensando, cara, nada acontece. Putz, nada acontece aqui. Ao mesmo tempo que eu estudo, eu não tô estudando direito. Tem muita coisa para eu ver ainda, eu não vi direito, eu já deveria estar fazendo simulado. E essa parte é a parte mais difícil mesmo. Porque é nessa parte que a gente tem muita coisa para terminar, tem muita coisa para ver, tem muita coisa para desenvolver. Mas é uma das melhores, inclusive. Eu tenho essa opinião. Que essa fase do meio do ano é uma das melhores justamente porque é a fase que você mais se transforma. É a fase que, se você se dedicar, se você fizer valer ali os seus sonhos, se você fizer valer os teus planos ali, você vai conseguir chegar, justamente porque você começa, nessa fase, já começa a finalizar as principais matérias que você tem que finalizar ali para o Enem. Você começa a desenvolver um senso de urgência em que você vai começar a se preparar para a prova de verdade, entendeu? E é a partir dessa época do ano que começa, essa época chata mesmo, entendeu? E tem muitas pessoas nessa época do ano desistindo, surtando, ficando cansadas, ficando exaustas, abandonando o barco, é normal. Mas essas pessoas a gente pode até considerar que não são necessariamente concorrentes nossos, mas sim aquelas pessoas que permaneceram, que mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, continuaram avançando, essas sim serão competidoras ali pro dia do Enem. Assim, eu fico pensando um pouco nisso, porque no meu caso, eu sempre continuei, né? Mesmo na época mais difícil, eu sempre continuei. Não teve um período que eu abandonei os estudos, nunca foi assim. Eu sempre continuei, mas eu tive um amigo meu, o GH, né? Gabriel,
que conheci ele no ano que eu passei, ele passou na UFMG em Medicina, e eu passei na ESCS, mas ele meio que viveu um momento assim que ele, cara, não conseguiu estudar e meio que deixou pra lá e só voltou ali em setembro, se eu não me engano, e voltou com tudo para estudar da melhor forma e passou também, né? Mas assim, ele meio que deixou pra lá em um certo momento porque ele não aguentou, justamente porque essa época do ano é muito difícil, é muito chato. Mas assim, como lidar com essa época do ano? Eu acho que você deve continuar fazendo o que você tem que ser feito. Se der para alinhar alguma coisa relacionada ao seu método, você alinha. Se você acha que você está seguindo um bom plano, então continua. Eu acho que nessa época do ano é uma época que você tem que estudar muito mesmo, tem que se dedicar muito mesmo, tem que até mesmo entrar num nível de sobrecarga ali. Mas você tem que compensar isso com algumas coisas. Tem que se divertir, tem que dormir bem, tem que se exercitar. Então, essas são as minhas considerações para essa crise do meio do ano. Lógico que em uma sessão de mentoria eu falo com isso com muito mais carinho, muito mais cuidado, mas pro pessoal do canal aqui eu não quero deixar isso passar também. Eu quero que vocês sigam fazendo isso da melhor forma possível, segue estudando da melhor forma possível, acordando cedo sim, indo dormir um pouco mais tarde se for possível, mas contemplando uma quantidade de sono boa aí, treinando, se exercitando bem, comendo bem, já começa a arrumar sua alimentação se ela estiver desregulada, para você chegar ali na hora da prova da melhor forma, entendeu? Porque essa fase ruim, assim como qualquer outra fase da nossa vida, seja boa, seja ruim, ela passa. Entendeu? Então, essa crise do meio do ano vai chegar um momento que ela vai passar e o Enem vai estar aí chegando e você vai poder pensar de duas formas, tipo, não, o Enem tá chegando, mas eu me dediquei, eu continuei, eu dei meu melhor. Ou você pode pensar, não, o Enem tá chegando e eu vacilei demais, agora eu tenho que correr muito atrás daquilo que eu deixei pra lá, entendeu? Então, que você seja a primeira pessoa, o primeiro caso, aquela pessoa que mesmo nas situações mais difíceis continuou, beleza? Isso faz total diferença e é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Então, é isso, pessoal. Tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e que tenha feito sentido pra vocês, beleza? Vamos nessa e até amanhã. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever, de hypar meu canal e de comentar aí, fazer um comentário do que você achou do vídeo, se faz sentido ou não, se você vive isso ou não. Se você tem alguma dica de vídeo pra eu fazer, por favor, comente aqui que eu respondo todos os comentários, beleza? Pode demorar um pouco, mas eu respondo todos. Tamo junto, valeu!